bem-vindo a esta casa de oração mais uma vez para adorar a este Senhor. Não pode ser em vão, não há de ser em vão. É um tempo em que o filho, a filha do Senhor, coloca-se diante dele para cantar hinos ao seu nome, para ouvir da sua palavra. É um culto de adoração ao Senhor, adoração pública ao Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24. Hoje é um dia de alegria, como sempre é, mas hoje também celebraremos a ceia do Senhor, a mesa da comunhão, tanto pela manhã quanto à noite. Hoje celebraremos a mesa da comunhão, participaremos da mesa, a mesa dos filhos de Deus, a ceia do Senhor. Versículos 21 até o 24. Lucas 2, 21 a 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e dois pombinhos. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Bom, este é o texto que marca Jesus Cristo na casa do Pai. É a chegada de Jesus à casa do Pai. É o tema da nossa meditação nessa manhã, na casa do Pai. Vou deixar de maneira proposital este refrão deste hino, enquanto meditamos na palavra do Senhor, com a escritura já aberta em Lucas capítulo 2, versículos 21 em diante. E nós abordaremos também os versículos a seguir, que vão até o versículo 38, na verdade. Mas começando pelos versículos já lidos, Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, diz a Escritura, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Irmãos e irmãs, este é o tempo que, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, a Trindade agiu com todo o seu poder. Deus enviou o seu Filho e ele veio. O Espírito Santo concebeu de maneira maravilhosa nos tempos eternos o entendimento acerca do seu Filho. Então tudo aconteceu. A plenitude dos tempos, ela se dá primeiramente porque a Trindade operou na intensidade máxima, no sentido do plano redentivo ser colocado em ação. E essa é uma passagem que nós não podemos nos esquecer, porque ela é marcante, a chegada de Jesus na casa do Pai. Isso é um cumprimento de promessa, é um cumprimento, os homens da verdadeira religião, eles compreenderam isso, e o primeiro deles, nós vamos ler no texto, foi Simeão, e Ana também. Porque quando, lá nos tempos antigos, mais de 400 anos atrás, o templo estava sendo levantado, foi levantado na verdade, por Ageu e por muitos outros. Então, o povo construía o templo e muitos choravam porque aquele templo estava sendo levantado e não se parecia nem de longe com o templo de Salomão. Então, muitos se sentiam fazendo uma obra inútil, ou pelo menos uma obra muito pequena na reconstrução do templo, no tempo de Ageu. Mas o profeta disse que a glória da segunda, a glória dessa casa seria muito grande, seria maior do que fora a glória da primeira casa, ou seja, do grande templo de Salomão. E depois nós vamos entender isso porque o profeta estava certamente apontando para a vinda de Jesus. E então, nesta casa, a segunda casa,
a casa que não era tão esplendorosa quanto a primeira, a glória chegou. E nós estamos falando desse momento. Então esse é o momento mais magnífico. Aquele templo recebeu finalmente o Filho de Deus. Por isso eu chamo essa meditação de na casa do Pai. Finalmente na casa do Pai. Bom, olhando para a história bíblica, nós vamos encontrar em Levítico instruções muito sérias acerca do menino. Todo menino tem de ser circuncidado, todo primogênito tem de ser circuncidado e consagrado e acompanhado de sacrifícios. Um par de pombas, 2 pombinhos, isso era comum. E quando Jesus nasceu, nesse tempo, no tempo certo, como de costume, ele também foi trazido para ser apresentado ao Senhor. Este é o primeiro registro de sua história. Isso não significa que a circuncisão de Jesus seja uma admissão que em sua vida houvesse alguma tendência à corrupção, porque está escrito que em Jesus não houve pecado. João escreveu isso numa das suas cartas depois. Na verdade, a circuncisão, ela representa uma obediência à lei mosaica, uma necessidade mesmo. Um testemunho público, ainda criança, levado por seus pais, um testemunho segundo a carne. Porque está escrito também em Gálatas, nascido de mulher, nascido da carne. Assim nasceu Jesus. Ele era judeu, nascido sob a lei, diz Paulo aos Gálatas. Quando o menino vem ao templo, aqui nessa passagem, um homem chamado Simeão, logo a seguir, recebe-o realmente como o cumprimento de uma profecia. E as palavras de Simeão, que os irmãos podem perceber do versículo 29 até o 32, são estas: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E olha como Simeão chama Jesus: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O Espírito de Deus estava com Simeão, o que o fez reconhecer Cristo como Senhor. Uma das últimas profecias do Antigo Testamento, registrada lá no livro de Malaquias, tanto em Ageu quanto em Malaquias, há mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus, dizia isso: virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Malaquias. Então, desde a profecia de Malaquias, Deus havia silenciado. 400 anos de silêncio. Um tempo de silêncio da parte de Deus e de muitas vozes por parte de Israel. A maioria delas em apostasia, exceto por alguns movimentos libertadores, como o movimento liderado por Macabeus, aproximadamente 150 anos antes de Jesus. Israel se viu mergulhado numa servidão a reinos que se sucediam, a profetas mandados por Deus a fim de transmitir a sua palavra à nação, mas Israel não queria ouvir. De repente, a profecia de Malaquias se cumpre. Simeão testemunhará isso. Testemunha quando o toma nos seus braços e louva ao Senhor. Os próximos versículos vão mostrar. É isso, o anjo da aliança. O Senhor, há tanto tempo esperado, vem ao templo. Finalmente está na casa do Pai. Só que com algumas observações. Ele estará entre extremos. Quem é esse que vem à casa do Pai? Um alvo de contradições. Quem é este menino? O que ele fará? Poucos sabem, a não ser aqueles a quem Deus já havia mostrado. Então, aqui nós temos um menino entre a exaltação e um menino para a perseguição. Entre a ruína e o levantamento. Alvo de contradições. É Jesus. Desde o seu nascimento até os dias atuais. Você consegue vir e adorá-lo. Você consegue sair da sua casa para dizer: aqui estou para celebrar o meu Redentor. Mas por causa do nome dele,
nesta mesma manhã, pessoas se levantarão para pregar heresias por odiá-lo. Nessa mesma manhã, pessoas perseguirão homens que querem dizer há salvação. Eles dizem não há salvação. E é possível que nesse dia de domingo, homens realmente percam suas vidas porque querem adorá-lo. Assim é Jesus. Assim é Jesus. Alvo de intensa adoração, alvo de intensa entrega, alvo de intensa ação no sentido de abrir mão de projetos, de sonhos. Pessoas estão abrindo realmente mão de ideais há muito tempo projetados porque resolveram viver sob este Senhor. Mas ao mesmo tempo, pessoas estão olhando para Ele e estão dizendo, jamais, jamais, esse não me dominará. Esse não será Senhor da minha vida. Eu não me envolverei com as suas coisas. Eu continuarei a ser como sou. Ninguém vai mexer comigo. Ninguém vai mudar meus pensamentos. Mas como eles não encontram o Jesus físico para combatê-lo, porque se ele físico estivesse morto, seria tantas quantas vezes aparecesse, eles vão atrás dos que pregam as suas doutrinas. E é por isso que os cristãos são perseguidos. Eles não encontram o Jesus físicos, mas eles encontram o Jesus nos cristãos. E aí vem a reação. Assim é o menino que chega ao templo neste momento, entre a ruína e o levantamento. Movido pelo Espírito de Deus, Simeão não esconde de sua família qual será o seu destino. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, este menino será destinado, diz os versículos 34 e 35, tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Para ser o nosso Salvador, Jesus teve que cumprir toda a lei. Ele não somente tomou sobre si o encargo de morrer como um substituto, como viver em nosso lugar. Sua morte foi em nosso lugar e sua vida também foi em nosso lugar. Obedeceu a toda a lei para que pudesse derramar sobre nós a sua justiça. Todos os detalhes da lei de Deus encontram perfeito cumprimento na pessoa de Jesus, a começar pela circuncisão e apresentação no templo. A circuncisão, queridos irmãos, era o principal sinal visível da aliança com o seu povo, de Deus com o seu povo. Deus a estabeleceu em Abraão já, muito tempo atrás. A aliança era uma espécie de contrato que envolvia, entre outras coisas, derramamento de sangue. Ambos os lados entravam num compromisso, uma espécie de juramento solene de cumprir a sua parte no acordo. A circuncisão tinha essa ideia. O próprio termo que explicava o fazer a aliança era cortar. Literalmente falava-se em vamos cortar uma aliança. Os tratados antigos não eram apenas escritos, eram cortados em sangue. A circuncisão simbolizava esse cortar, pois uma parte do prepúcio do órgão sexual masculino era cortada, fora. Estimava-se que havia dois significados neste cortar. Por um lado, era um sinal de bênção, porque assim como o prepúcio era cortado, era separado do corpo, assim Israel era separado para o Senhor. Por outro lado, é também um sinal de maldição, que recairia sobre aqueles que desobedecessem às exigências do pacto de Deus com o seu povo. Nas palavras de um estudioso das Escrituras, comentarista bíblico, R.C. Sproul, ele disse, a penalidade de deixar de circuncidar o menino era a pessoa ser cortada do seu povo. Ou a pessoa era circuncidada, cortada, pactuada para Deus, ou ela era circuncidada, cortada de Deus e da sua nação. Por isso, toda a circuncisão era levada muito a sério. Circuncidar era obrigatório porque manifestava obediência ao Senhor. Praticar a circuncisão dentro do pacto, não praticar cortado do pacto.
A apresentação de Jesus para ser circuncidado, então, ela revela essa submissão dos pais de Jesus à aliança. Ele receberá tanto a bênção quanto a maldição da aliança. Nós veremos isso. A bênção por cumprir totalmente a lei e merecer os benefícios disso, e a maldição por sofrer o corte pelo pecado do seu povo, quando morre na cruz. Naquele dia, quando Jesus foi circuncidado, como diz a Escritura, aos 8 dias de vida, estes 2 caminhos já estavam traçados. Nós encontramos ainda no texto uma ideia de valor, porque nós temos a pobreza aqui, que é a forma do sacrifício prestado. Pobreza, uma pobreza que é fonte de riqueza. Uma pobreza que, na sua pobreza, enriquece a todos os que ficarão sob, ou depois, aqueles que seguirão ao Senhor Jesus Cristo. Ainda para cumprir os requisitos da lei, então, para a cerimônia de consagração, havia uma apresentação diante do Senhor. Para aquelas ocasiões havia um mandamento, lá em Levítico, a respeito de um sacrifício que precisava ser ofertado a Deus. E o sacrifício costumeiro em Levítico era um cordeiro. Mas em casos excepcionais, quando os pais eram muito pobres, poderia ser oferecido um par de rolas apenas como oferta. Em Levítico estava escrito assim: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a expiação. Em Levítico capítulo 12. Há um sentido especial nessas palavras, meus irmãos, porque nós vamos perceber qual foi a oferta de Maria e de José. A lei condicionava a oferta às condições da família. A família de José trouxe a oferta de acordo com as suas condições. Não há como não pensar um pouco sobre isso. Já sabíamos que ele havia nascido numa manjedoura, mas pensávamos que era porque não havia encontrado pouso em Belém, talvez. No entanto, Jesus realmente viveu os seus anos em profunda pobreza. O fato de Maria e José não terem dinheiro para oferecer um cordeiro demonstra claramente que a situação financeira era e sempre foi muito precária. A pobreza, por mais que muitos não consigam compreender isso com profundidade, mas a pobreza estava reservada ao Filho de Deus desde os primeiros dias. Como bebê, nasceu num estábulo, recebeu cuidados de uma família pobre e até os 30 anos viveu sob os cuidados de um pai carpinteiro, profissão desvalorizada nos tempos bíblicos, meus irmãos. Sendo auxiliar de seu pai durante todo o tempo, sabe fazendo o quê? Possivelmente servindo aos mais afortunados, construindo as suas casas e seus móveis. No seu ministério, quando alguns querem segui-lo, ele nunca esconde a sua condição. Em Mateus registrou que Jesus disse assim: até as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. A segunda pessoa da Trindade, presente na criação de todas as coisas, Criador do ouro, da prata, não tem nada. De fato, deve nos levar a refletir. O Filho de Deus se submeteu a uma vida de intensas e humilhantes provações e privações. Paulo diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por sua pobreza fôssemos tornados ricos. Quando pensamos na glória daquele que existia antes de tudo, que habitava a glória dos céus em majestade intensa, habitando agora entre nós como homem, na condição mais simples de se viver, não há como não nos admirarmos disso, e alguma coisa nova pode surgir dentro do nosso coração acerca da vida que vivemos.
porque o menino de Belém, porque o menino que nós adoramos, porque o menino que nós triunfantes e alegres hoje cantamos, a sua glória e o seu senhorio sobre nós, em momento algum, enquanto viveu nessa terra, oscilou entre a pobreza e a riqueza. Em momento algum, almejou qualquer coisa que não estivesse voltado àquilo que Deus tinha para ele. Não são só o momento, ele não é só herdeiro de uma pobreza dos seus pais. Não, ele continua sendo o carpinteiro pobre até a sua morte. Irmãos, o que isso pode nos falar? O que isso pode nos instruir acerca de como vivemos? Ele é o nosso ideal. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. É a Ele que nós ouvimos. É a Ele que nós somos conduzidos para pensar. É nele que estão os nossos exemplos. Ele é a palavra final. A sua vida e obra são a instrução que nós precisamos para viver. E talvez a pergunta seja, precisamos? É isso que a gente quer? É assim que a gente vai viver? Nós vamos viver como o Filho de Deus disse que como viveu? Ou não, essa parte eu não quero de Jesus. Esse é o ponto de reflexão aos filhos de Deus em todas as suas gerações, porque foi assim que ele viveu. Acima de tudo, os desafortunados dessa vida podem encontrar na pessoa de Jesus de Nazaré alguém semelhante a eles, alguém que se compadece deles, porque sabe o que são as necessidades. Agora nós temos uma outra ideia para frente, que eu não vou trabalhar nessa manhã, vou trabalhar à noite, se Deus assim permitir, foi como os dois profetas reagiram a isso. Porque isso é Jesus. Eu deixei o cântico para nos lembrar, desde o começo, desde a primeira estrofe, há um convite para adorar a Jesus, há um convite para celebrar o menino nascido em Belém, há um convite para a reverência ao rei, ao Messias prometido, há um convite para a admiração, mas não é uma admiração dissociada, não é uma admiração rasa. A humildade de Jesus é um processo vivo e é um processo instrutivo. Os anjos louvam, pois a encarnação aconteceu. Mas a encarnação aconteceu em nível de condensação. Ele, da sua glória, passa a habitar entre nós. E na sua habitação entre nós, ele vem para ser aquele que nasce no estábulo. Ele vem para ser aquele que herda dos seus pais a pobreza, não é um carneiro, não é um cordeiro que eles oferecem, são duas pombinhas, e é aquele que vive durante todo o seu tempo na mesma prática. Em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida veio nos trazer. Por isso, quando adoramos ao Senhor, junto com os anjos, quando a terra rende o louvor ao Senhor, a honra e a glória ao Senhor, ela se dá a partir de quem Ele é. Afinal, quem estamos adorando? Afinal, quem glorificamos? Afinal, quem celebramos? Nós celebramos aquele que aos 8 dias de vida foi trazido ao templo e que a sua primeira expressão de valor pessoal foi demonstração de pouco valor, ou pelo menos de condições. Irmãos, eu concluo essa breve meditação nessa manhã, dia de ceia, dia de mais um batismo na nossa igreja, batismo em profissão de fé, instruindo e orando por nossa igreja, para que nossa igreja consiga trilhar o caminho da humildade de Jesus. Meus irmãos, os dias são maus nesse sentido. Que Deus nos dê a graça de nos contentarmos com o que temos, porque provavelmente o que temos, de verdade, falo isso com muita humildade diante do Senhor, provavelmente o que temos é muito mais do que o que o Senhor Jesus sempre teve durante a sua vida. E finalizo com um exemplo histórico que pode ser encontrado nos livros da história da Reforma. Quando
quando João Calvino faleceu, ele deixou um testamento. João Calvino, os irmãos sabem, é o reformador maior da reforma protestante do século XVI. João Calvino tem um reconhecimento mundial, desde os tempos do século XVI até os tempos atuais. Quando João Calvino veio a falecer, ele deixou seu testamento. No seu testamento constam, entre outras coisas, uma caneca, constam uma estante. Entre o seu testamento constam alguns livros que ele queria deixar para algumas pessoas e nada mais. Esse é o testamento de João Calvino. Então, nestes homens, nós temos exemplos para seguir. Por que Calvino viveu daquela maneira? Por que Calvino viveu com aquela simplicidade? Porque almejava viver na simplicidade do seu mestre. E para concluir, quando um grande mestre da sua época, um grande líder religioso da sua época, que combatia João Calvino, e que escrevia contra João Calvino, ele foi visitar João Calvino. E um desses mestres se escandalizou quando chegou na casa de João Calvino, e o próprio Calvino abriu a porta da casa. E ele disse: você não tem criados? Você não tem pessoas que façam as coisas por você? Que homem é você que vive nesse jeito tão simples de viver? E teve ainda um outro líder, e eu não estou só citando os nomes, para não até expor, não é minha ideia aqui expor a outra denominação, a outra igreja dominante daquela época. Contudo, quando um outro grande líder, o líder maior da igreja da época, soube da morte de Calvino, ele escreveu o seguinte: eu sei o motivo da força daquele herege. Chamou João Calvino de herege ainda. E disse: eu sei a força que moveu aquele herege. Aquele foi um homem desapegado das riquezas. A sua força vem do desapego das coisas materiais. Isso é a história que mostra quem foi um dos nossos reformadores. Que isso nos ajude, meus irmãos, a nos contentar com o que temos, a valorizar aquilo que é a graça de Deus na nossa vida e não colocar os nossos sonhos, os nossos ideais em coisas que passam. Essa é a instrução bíblica a partir da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nisso, pela sua graça, e nos dê o contentamento pelo seu poder. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, a Tua palavra sempre tem alguma coisa a acrescentar às nossas vidas. O que o Senhor pode acrescentar às nossas vidas nesta manhã? Nós que somos adoradores deste ser que foi um alvo de contradição, nós que somos adoradores e viemos adorar como cantamos, aquele que esteve entre a ruína e o levantamento, como bem Simeão falou. Senhor, se adoramos a Ele em toda a sua plenitude, ensina-nos a viver pela forma como Ele viveu. Ensina-nos a nos alegrar nas riquezas que Ele chamou de riquezas. É o que te pedimos. Alegra o nosso coração a partir da Escritura, da Tua palavra. Alegra e conforta o nosso coração a partir dos Teus ensinamentos. Ensina-nos a viver como filhos da eternidade, como peregrinos dos tempos que ainda não conhecemos, mais do que como alguém suscetível aos dias, aos ventos de mudança, aos tempos que os nossos olhos compreendem. Mais do que isso, ajuda-nos a viver na perspectiva dos Teus entendimentos, de uma vida que começa aqui, mas que não termina aqui. Ajuda-nos a compreender o que nos aguarda na eternidade, para que possamos viver esse tempo realmente com o valor que eles devem receber, e não com mais valor do que esses tempos têm. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.